Fala pessoal, muito bem-vindos a mais um episódio do Amigos por Carros. E não poderia ser diferente, tem Land Rover, tem First Line falando para vocês sobre o carro, porque além da nossa opinião sobre o carro em si, estética e tudo mais, a gente tem a opinião técnica sobre isso. Como é que esse carro se comporta no histórico aí de tantos exemplares vendidos, como é que é o custo dele de manutenção, quais são os maiores problemas. E vendo esse vídeo, você vai falar, eu vou ou não vou comprar esse veículo, certo? Certo. E aí, lá. tudo bom? Belezinha? Bem, e você? Bom, vamos falar um pouco do carro, né? Olha, eu tive um encontro com esse carro em 2016, carro de 160 mil. Só que a minha impressão na época, a minha cunhada tinha uma Tiguan, eu andava muito com a Tiguan, achava puta carro legal, 2.0 motorzinho turbo, 2.0 turbo esperto, gastão, pra pega, mas muito bom. Eu andei nesse carro na época, falei, pô, carrinho meu, xoxo, você acelera, não vai direito, o painel era bem plasticão e tal. E aí o que eu posso dizer para vocês no primeiro momento? Vim com o carro da loja do nosso amigo Pirovani Import, viemos com o carro até aqui para falar um pouquinho mais para vocês sobre o carro. E já nesse primeiro contato com o carro, já nota-se que é um carro bastante diferente na versão 2020, com acabamento muito mais elaborado, até para entrar na linha da Land Rover com uma Land Rover mais barata, né, a Land Rover de entrada, mas sem se distanciar tanto, por exemplo, da Evoque, né, para você não ficar em dois mundos. Mas nós vamos ter bastante assunto sobre esse carro, porque ele divide opiniões, tem alguns problemas que eram da geração anterior, né? Sim, sim. Mas vamos dar um giro aqui pelo carro externamente, antes de falar dos problemas internos. O que você falou eu acho bem pertinente, né? A diferença realmente do carro, ele mudou muito, Esteticamente, acho que nem tanto assim, ele teve os facelift, farol diferente, né? Atualização, para-choque, né? Dentro mudou bastante, mas em termos de motor, ele vem sofrendo melhorias, né? Aqui a gente está com o motor Ingenium também, que é o mesmo que tinha na versão que você testou em 2016, só que as primeiras que vieram, elas tiveram uns probleminhas de turbina, né? Teve boletim técnico para substituição dessas turbinas, então foi um carrinho um pouco, é o primeiro lançamento de cada carro, geralmente tem seus problemas específicos, acho que quase todas as marcas, e quando a gente fala de Land Rover, a polêmica aumenta um pouco. Por isso que eu particularmente, eu que sou o rei dos carros usados, eu gosto muito dos carros da sua última geração, última e penúltima geração, eu gosto bastante, porque o carro já está entendido todos os seus problemas, as suas vantagens, e na última geração você pega tudo que tem de melhor e nada do que tinha de pior, muitas vezes. E já muito bem acertado para o que ficou melhor a próxima geração incorporar e já vir mais elaborado também. O fato é que esse carro não deixa a desejar no quesito estética. Não. O carro é muito bonito, com essas linhas bastante fluidas que a Land Rover começou a colocar nessa geração, New Discovery e Evoque. E a Land Rover, para quem não está tão familiarizado, se divide basicamente em gamas Land Rover e gama Range Rover. Então a diferença entre elas, basicamente o Range Rover está lá, tudo que você quer de requinte, finesse, está na linha Range Rover. Tudo que você quer de mais bruto, fora de estrada e tal, não sei o quê, você está na linha Land Rover. E aqui é onde você entra, a porta de entrada para você, que ainda faz parte da plebe, não está lá no reinado da britânico, você vai entrar por isso aqui. Mas o fato é assim, ainda assim não é um carro barato, né? Estamos falando aqui do exemplar 2020, 19,20 essa. 277 mil reais. Tá? Carro então, assim, com 15 mil quilômetros. Se juntar as minhas 10 Mercedes, acho que não dá isso. Mas é o seguinte, é um carro muito legal. Sim. E aí a gente estava falando aqui, então ela tem esses pneus mais altos até, não é, do que você encontra na linha de Evoque, Range Rover. Então um carro que já esteticamente é melhor, né? É um carro de uso mais misto, vamos dizer assim, né? Então ele tem um conforto, ele entrega um conforto para o dia a dia, eu acho interessante. Não é aquele carro, né, para terra, até pela frente dele, você vê, ele querendo ou não é baixo, tem todo o controle de tração, tem todo o sistema de tração de todos os carros da linha Land Rover, mas não é aquele carro... Não tem ajuste de altura, de suspensão. Não tem ajuste de altura, aqui nós estamos com um carro com mola, não tem suspensão a ar. Né, o que é bom, mas também não é bom. Depende. Mas ela tem suas características de fora de estrada. Por exemplo, quando você abre o caput, você nota um negócio muito interessante.
a caixa de entrada de ar está aberta. Aí você faz assim, oh, que estranho, está aberto. Está, porque ela fecha quando em contato com a tampa. Só que acontece, a entrada de ar se dá pela lateral do veículo, porque desta forma a água, quando você vai transpor um negócio alagado, a água não entra aqui para não dar o famoso calço hidráulico. Um beijo para todos os BMWs aí que adoram o calcinho hidráulico, série 3 e tal. Mas é o seguinte, então eles trouxeram isso para o topo do carro e pela lateral para evitar você ter esse tipo de dor de cabeça. Você vê que ele tem a vedação aqui já, né, com a entrada, ó, o ar entra, ele entra por aqui, na verdade, pela lateral, e passa consegue aqui acessar a caixa. para acessar o filtro de ar que vai nessa caixa. Então motorzinho no estilo downsize, né? Motorzinho menor. Cada vez menor, com a turbina maior. 2.0. 2.0 com seus 249 cavalos, 37 kg de torque esse carro. E câmbio ZF de 9 marchas. Né? Exatamente. 0 a 100 aí na faixa dos 7.6. Mas nem tudo é alegria. Consumo. É flex, né? É flex. É flex. Esse é um carro nacional, né? Um carro montado no Brasil. Consumo do carro no álcool, 4.1 na cidade, contra 7 na gasolina. Aí tem 2 pontos aí que a gente pode levantar para o pessoal avaliar. Você que está assistindo e tem esse veículo na sua garagem, faz o favor, comenta aqui nos vídeos, fala qual que é a média desse carro, se você abastece só com gasolina, se você faz misto aí, gasolina e álcool, mas de fato qual é o teu consumo de combustível na cidade ou na estrada para a gente ver se os dados técnicos da Land Rover são esses mesmos, efetivamente é isso, e ela é gastona. Sim, porque a gente achou compatíveis com o que acontece no dia a dia, né? Pra gente ver. Porque a gente achou, além de gastona, a gente achou tem um hiato ali, né? Entre a diferença é muito grande entre o consumo de gasolina para o consumo de álcool. Então, assim, se for fazer a conta certinho, eu não fiz exatamente, mas pela diferença de 3 km com litro, não vale a pena não você vale pôr a pena por álcool, fora que o desgaste do álcool, a gente sabe isso já de todos os carros a flex, historicamente o desgaste no álcool ele é maior, né? Então a longo prazo o que você teria de problema na gasolina seria antecipado aí no álcool, num bico, né? Na parte de injeção principalmente do carro, com certeza no uso do álcool. Então o que acontece? Que você vai perceber que até uma reclamação parece que dos tem algumas queixas, né? Sobre isso. Ruído, né? O som do motor ele muda conforme o tipo de combustível que está usando, então ele tende a ser mais ruidoso com o álcool. E aí tem gente que se incomoda com isso. Eu acho que não valeria a pena usar um carro desse no álcool. É o seguinte, essa nova identidade aqui deu um dinamismo para o carro, porque antigamente ele era mais chapadão, né? Sim. E agora ficou muito bonito, tanto aqui quanto na lanterna. Ganhou esse desenho. Ele vem acompanhando a linha moderna, né? Da New Discovery, da nova Evoque, Velar. Então ela até, olhando assim, desse ângulo, ela parece uma mini New Discovery. Assim, o carro é muito bonito. Quando você adentra o veículo, você já vai notar como o carro tem, apesar de espartano, né, um carro que ele é mais chapadão assim, você nota que todos os materiais são de boa qualidade. Então, inclusive aqui é um material bastante diferente do que a gente encontra em outros carros, que ele é microtexturizado. Então ele tem uma textura um pouco aveludada e macia. Então você não parece um plástico comum, ele realmente parece que foi meio que envelopado, revestido assim. É um material simples de um carro de luxo, né? Exato, exato. Então assim, é o básico, tem uma textura de pêssego. E aí você, parece mesmo, né? Parece um pêssego. E aqui você tem esse couro com pesponto, que dá também uma certa jovialidade pro carro assim, mas dá um requinte também. Aqui o piano, né, que agora virou padrão em todos os carros, começa a ficar bom, eles metem o piano black aí. Desde o PlayStation 3 aconteceu isso. Eu não jogo videogame, mas ele era preto, piano. Esse carro não está equipado com som Meridian, mas é um opcional de todo Land Rover. Você põe um belíssimo som Meridian, que é muito bacana para quem gosta de som. Um abraço para o meu amigo Belotti, que gosta muito de ouvir orquestra. E na orquestra é bom que seja som Meridian. E aí você tem aqui um couro também, que você vê que é um couro de qualidade. Esse carro está com 18 mil quilômetros? 15 mil quilômetros. 15 mil? Então, ó, o carro que você vê com 15 mil quilômetros, mas não tem nenhuma aparência de usado, pelo contrário, tá muito bonito. E aí alguns cuidados, tá vendo? Aqui tem um pedacinho de tecido, ao invés do couro, para que quando você sente não ficar aquele nhaque do couro. E não fura como é comum furar nessa lateral, né? Exatamente, porque depois começa a descascar, né? Porque isso não, como não é couro de boi,
Isso é um couro sintético, ele desplaca, né? Sai umas peles dele. E aí banco elétrico com full electric, né? Com o comando também aqui do lombar. Que é o seguinte, a estética interna do carro é muito bacana. Então esse painelzão todo chapado, sem botão, né? Que você entra e fala assim, bom, mas cadê o ar-condicionado? Tem só um botão de vento e mais nada, ligar e desligar. Mas a surpresa se dá quando você liga o veículo. E aí tudo aqui que você está vendo se torna touchable, né? Então, o que eu disse aqui que é engraçado também, se você der um zoom aqui, você vai ver. O velocímetro ele não para em 150 km por hora, ele vai até os 250, acho 240. Por quê? Olha lá. 280, hein? Caramba. Não vai chegar, tá? Já aviso vocês, não vai chegar. Não tem essa esperança. E se chegar, evite. E se chegar, meu amigo, muito cuidado. Mas é o seguinte, olha como muda o carro. Então surgem todas as funções aqui do lado do menu e lado do piloto automático. Reconhecimento de faixa, limitador de velocidade, reconhecimento de voz, atendimento celular, o painel de ar-condicionado, toda essa tela aqui do ar-condicionado e sistema de tração, né, de off-road, bastante interessante, com bastante opção aqui. O legal é que os mesmos botões, né, ele transforma. Então, por exemplo, aqui está na função ar-condicionado. Se você clica, ele muda para a função tração. Do controle de tração do carro. Ó, que legal. Eu não tinha notado isso, hein? Então, aí você desliga, ele já some. vira... Ah, que legal. O mesmo botão, ele tem dupla função. Eu não sei se esse aqui está equipado com aquele Dual View, né? Que você pode ver o vídeo enquanto eu vejo o GPS. Não sei. Geralmente tem nesse tipo de tela. Mas essa geralmente é a tela que ela reclina, a tela onde eu tenho conhecimento, não sei. Se alguém souber aí também, comenta pra gente aí nos vídeos se tem a função nesse. Porque nós estamos aqui também numa versão S, a versão mais simples. Então pode ser que essa mesma tela tenha isso como opcional na SE ou na HSE. Né? Então a gente está tomando conhecimento, é um carro recente ainda. Mas para vocês verem como o carro, desde a sua versão de entrada, é um carro muito completo, né? Então você vê aqui, isso eu gosto bastante, já tinha na Evoque, mas ele é touch, né? Você só esbarra aqui no acrílico que está aqui e ele acende. Aqui o porta-óculos clássico, comando da persiana, porque é um tetão fixo, não é um tetão que mexe. Né? Fixo. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas visualmente é muito legal. Eu acho que é bem legal porque ele não tem divisória também, né? Então ele fica um negócio único assim, dá uma amplitude para quem vai atrás, é muito confortável. Sim. Até no caso de você ter o sétimo lugar aqui, né, as 3 fileiras, também agrega bastante porque a pessoa que está lá atrás não fica tão claustrofóbica, né? Ela tem mais... Só um alerta aí pra galera que tem portão automático. Tomar cuidado. Tomar um cuidado extra aí, porque se bater nesse vidro... Eu não lembro se a gente comentou isso no vídeo da Discovery, aquela V8 que a gente testou, porque lá também, apesar de parecerem 3 tetos, é um teto, uma chapona. Por isso que eu tô dizendo, porque a gente pega muita Discovery com o teto trincado. E geralmente é mais nos blindados. Eu ia falar isso. E também se você for blindar o carro, cuidado, escolha direitinho sua blindadora, porque você pode ter dor de cabeça. Exatamente. Eu, como sou cliente da 4 Blindagem, eu sempre defendo o trabalho deles, tá bom? Legal. Esse carro está equipado só com a câmera traseira, não está com as outras câmeras. Chamamos, é um coadjuvante, ele foi contratado para passar na hora que eu clicasse. E aí a gente tem aqui as demais funções, sistema de sensor de estacionamento, acionar ou desacionar ele. O off-road, né? Que ele vai monitorar quando você estiver fazendo efetivamente um off-road. Aqui, ó, olha lá. Ele fica monitorando se você mexeu na tração, no tipo de condução do carro. Posição do volante e tudo mais. Isso é muito bom. E onde está a força também, ele tem uma barrinha andando que ele vai... mostrando para onde que ele está jogando. Exato. Ou sabe o que faltou nesse carro, que é muito legal na Evoque, mas acho que tem nela também quando ela é mais completa? É aquele negócio, aquela função que chama capô transparente. Sim. Puta, é muito legal. É uma câmera que ela está em uma posição X lá do carro, que você está passando e ela mostra exatamente por onde o carro está passando. Então é incrível, porque você consegue numa trilha saber por exemplo, se não está numa valeta lá para o carro não ficar preso. Então vamos mostrar só o porta-malas, que é um outro espaço interessante do carro, e aí nós vamos seguir para o teste. Voltando à questão da identidade visual da marca, cá estamos na traseira do veículo. Gente, olha que bonito também, está dividido na mesma proporção do que a parte do farol. E tem uma traminha lá dentro que é uma nova identidade também da marca.
Mas muito legal com esse LED que ele é contínuo, então ele não tem aqueles picotadinhos assim que particularmente me incomodam. Então é um visual bastante tecnológico, né? Você olha o carro, você vê que ele é minimamente bem harmonioso, né? Eu acho muito bem acertado. O que lembra um pouco são os Dodges, né? Que os Dodges tem até a faixa que vai de ponta a ponta, lembra um pouco aquelas lanternas da Dodge Durango, mas tem a identidade. E aqui eu acho que ficou muito bem acertado o lugar da placa, diferente da New Discovery, que é uma polêmica. Isso é uma coisa chata, né? Porque apesar da antiga, a Discovery 3, 4, tal, ela também foram. Só que essa aí, ela não tá nem de um lado nem do outro. Ela tá zoada. Ficou numa posição estranha. O que é interessante... Câmera boy. Ó, isso é um lavador da câmera. É um lavador da câmera. Por quê? Porque esse carro ele foi proposto para ir à estrada de terra. Na estrada de terra, imagina-se que você vai sujar o veículo. Então, quando você lavar o vidro traseiro, ele vai lavar a sua câmera e você vai voltar a enxergar e não vai ter que descer e passar a camiseta lá, igual eu muitas vezes faço no meu carro. E aí você tem já a abertura elétrica de porta-malas, que na primeira geração, se não me engano, não tem. Não. E aí você tem aquela telinha clássica aqui de esconder a bagagem. Aí, um porta-mala muito observação bom. Observação técnica para quem quer blindar o carro. Se tiver opcional de não colocar isso, eu recomendo, porque a chance de dar problema ou a chance da própria blindadora excluir esse sistema e voltar ao sistema normal é grande. Então, se der para evitar, evita, porque é um conforto legal, mas é problemático e acaba custando muito caro o reparo. A única preocupação nesses casos é que se o carro for da tua esposa e ela não for muito alta, ela depois vai ter uma certa dificuldade de baixar e por conta da força também que tem o amortecedor normal, né? Sim. Para poder suspender. Mas é aquele negócio, você vai escolher, ou ela dá uns pulinhos e baixa, ou troca de amortecedor a cada 6 meses, sei lá, porque vai dar pau. E aqui, olha, ela tem um belíssimo porta-malas, muito bom, com aqueles opcionais, você pode pôr os engates aqui para poder fazer a separação de bagagem. Tem uma tomadinha aqui, um carregador USB, e tem os reclinadores automáticos aqui do banco desse lado. Então aqui você clica e ele já baixa, o que é muito prático para uma mãe de família, por exemplo, criar espaço no seu veículo para quando ela precise viajar. Ou se você for usar numa obra, quer carregar um carrinho de mão. Também. Você... Carrinho de mão para tapa. Né? Isso é muito bom. Eu, por exemplo, carrego as coisas na minha C280 lá, eu pego areia, cimento, carrinho de mão. Aqui você tem o step, as chaves, tal, de roda, tem alguns compartimentos aqui para você guardar alguns acessórios extras. E ela tem uma função boa também, a regulagem de distância do banco traseiro, porque às vezes você não quer baixar o banco, mas também não tem ninguém atrás. Né? Ou você vai precisar levar alguém, mas você não quer baixar para também o objeto não invadir a carroceria. Então o que você faz? Você traciona só ele para frente. Então você pode trazer ele para frente. E olha que maravilha, que espaço que você ganha no porta-malas do carro. Olha lá. Então você ganhou ali uns 20 centímetros, mais ou menos. Olha lá. Então é muito bom. Ainda cabe uma criança, ou por exemplo, se você tem um bebê. Sim. Não vai atrapalhar, porque você tem o negócio, que é o cesto lá do bebê, então não atrapalha. Só vai atrapalhar se você tem uma pessoa com perna. E ele tem uma inclinação aqui também, ó. Onde que você mexeu nisso? Aqui na lateral. Ah, é verdade. Você também pode escolher, se você quiser ir cochilando, você pode pôr ele um pouquinho reclinado, com apoia-braço aqui maravilhoso, muito bom, com apoia-porta-treco. Então assim, é um carro bastante espaçoso para a família. No caso dos 7 lugares, eu até acho esse carro mais interessante do que a Tiguan dessa nova geração. Eu acho esse carro mais simpático. É o carro que eu falo, é o substituto da Freelander, com uma opção de um pouquinho mais de espaço para quem vai atrás e tem o opcional de 7 lugares para quem precisa aí de 7 lugares, obviamente para a criança que vai atrás, né? Exato. O que vocês querem saber mesmo é como é que esse carro se comporta andando. Então a gente vai fazer isso. Vamos lá? Vamos lá? Uma volta? Vamos. Como vocês sempre pedem nossas impressões sobre o veículo em funcionamento. Então, primeira coisa, o carro perdeu aquela primeira geração, né, o câmbio bolinha, que eu particularmente não gostava daquilo. Até acho que, além de me parecer que aquilo vai dar problema, e dava, né? Dava. Além disso, eu acho que ele não é prático no dia a dia. Você girar aquele negócio não é simples. Girar um negócio de ar-condicionado é simples, mas aqui a analogia não é a mesma, é mais fácil você fazer isso. Né? Esteticamente ainda acho mais bonita a alavanquinha também. O outro até achava bonito, porque depois estacionava, ele baixava, né? Mas o fato é que uma hora ele não vai levantar.
E aqui ele também tem uma checagem aqui que ele já viu que não tem gente sentada no banco de trás para poder acusar o sistema de pré-tensionador de cinto, ou airbags e tudo mais. Mas olha, eu tô descendo de uma guia alta, viu? O carro é confortável, né? O carro, a suspensão trabalhou legal, porque as outras versões, inclusive Freelander, Evoque, né, que não tem o amortecedor elétrico, na hora que ele desce, né, por exemplo, na função que nós fizemos ali, desceu uma guia, ele desce numa pancada só. Já para segurar também o carro, né? Agora, a única coisa que me incomodou no primeiro momento aqui é que eu tô acostumado com as Mercedes, mas ele me pareceu que tem um delay de acelerador na hora que você aperta. Ah, olha quem chegou atrasado aí. Olha, isso é hora de chegar. Só agora. Eu vou te falar, vai, vamos deixar ele entrar aqui. Boa tarde, senhor. Já era Boa hora, tarde. hein? Estavam, meu. Já era onde vocês estavam. Viu? Deixa eu perguntar, não era uma Defender? Que Defender? Eu vi no stories da First Line esses dias, o Sertório também falando, tipo, a gente vai gravar uma Defender e tal. Uma noventinha? Era ideia, não era? Era. Mas 90 nem veio pro Brasil ainda. Ué, mas não tem uma lá 98? Ah, 98 tem. Não, sério. Agora, você acha que o Flávio quer pegar aquelas 98 lá Não, na vou oficina? pegar uma, André. Puta, cara, eu não vim preparado pra Defender. Eu então não se vou preocupa fazer que eu uma já tiro. proposta então. É. Se vocês arrumarem uma que o proprietário top, a gente meter lá na trilha, eu gravo. Aí sim, hein? Ué, você tá falando que dono de Defender não mete na trilha? Não, eu quero que você arrume um que top gravar e levar a gente. Putz, cara. Se arrumar, a gente grava. Ó, Vou fazer a volta. pode mesmo? Pode? Como é que você tá semana que vem? Isso era legal, hein? Pô, meu, Podemos fazer. Eu não tava- Nesse sentido, eu acho que é legal. Puta, eu queria Defender, velho. Não, nós Bom, azar o teu, porque agora você vai ficar no carro. Eu ia te deixar lá, ia Não, te devolver. não, então para aí. Agora você vai ficar. Mas eu não li que eu sobre quero a esse sua carro. opinião. Não, tudo bem. Eu quero a sua opinião de passageiro. Eu quero saber o que você vai achar do carro. É legal que você já vai dar as primeiras impressões, então, do que você está achando do carro, do que é o que a gente está fazendo aqui. Nós estamos passando as impressões que nós estamos pegando do carro, né? De conforto, de ergonomia, da sensação de dirigir, da pegada do carro. Agora, o único alteração do modo de condução aqui é jogar para o esporte, né? Não tem nenhuma outra configuração. Ela tem o modo eco. Só de suspensão. que você- Ah, tem um eco aí de... Tem um eco aqui, Tá. Ah, olha lá, mudou aqui no... Ela já mudou. Veio na tela também central. E aqui tá no normal ou aqui no automático, né? Que é o Esse automático carro ele já tem a função alto do terrain, né? do terreno, que ele já identifica o tipo de terreno, o tipo de tocada que você está dirigindo e ele ajusta. Esporte, Tecnologia. Response, olha só. A minha impressão, é o que eu tava dizendo, né? A última vez que eu dirigi esse carro, eu tinha dirigido a primeira geração. E me incomodou um pouco a falta de resposta do carro. Essa eu já acho que ela tá melhor assim, ela desenvolve bem até e super macia, né? Você não tem tranco de troca de marcha, o carro desenvolve bem. Mas ela tem uma lentidão aqui na resposta do acelerador, ó. É o lag, né? Olha. É bastante demorado, chega a ser incômodo. Se fosse diesel e fosse a Defender, que o toque é mais imediato, assim, na hora você vai, entendeu? Entendi. Eu vou pôr você. Eu trouxe o cara, eu vou pôr o cara no clube dos Eu vou dos pôr você Defender. para andar então. Será que você quer falar de motor eu conheço Defender? a Defender, é que a Eu vou- ideia de vir da Defender é pra gente dar uma risada, entendeu? Eu vou pôr você para andar numa Discovery 2 Nossa, eu conheço. com motor da Defender, Nossa, automática. Puta que pariu. Aí você vai ver que é delay. Meu Deus do céu. Delay não, você acelerou hoje, no Natal você tá chegando. Bom, e pra que servem os SUVs na cidade, Eu né? ia falar isso, dono de Land Rover é folgado. Porque Putz, grilo. você tem que minimamente usar o carro. Pra que você comprou o carro com o pneu alto e tal? Pra isso, né? Agora, o carro, ele é gostoso na questão de distribuição, assim, do espaço, porque como você não tem botão nem nada, parece que você tem mais área livre para você se apoiar até, né? Então o carro passa uma sensação de que ele é maior até do que ele é, né? Sim. Quando você entra na própria Tiguan,
parece que o carro é menorzinho, assim, que ele tem mais coisa. Esse ele tem um ângulo do painel bem projetado para frente, então parece que você está num veículo maior. E um detalhe, né? Você vê, ó, a gente está com o teto aberto, o sol está entrando, mas eu estou enxergando perfeitamente o painel aqui. Para mim falta um pouco de potência mesmo no carro. Mas agora falando sobre histórico, né, de manutenção, na primeira geração, falando sobre potência e tal, ele tinha uma recorrência de problema de turbina, né? Tinha. Que agora parece que foi corrigido. Foi corrigido. Ele teve, na verdade, um boletim técnico, tem uma faixa de chassi que tinha uma recomendação para a troca dessas turbinas, mesmo que não tivesse defeito. Tá. Né? Então, hoje ainda acontece alguns casos de turbinas aí, e a recomendação que a gente dá é procure uma concessionária para ver se cobre na garantia essa turbina aí, porque tinha um boletim técnico para resolver esse problema. E o outro problema recorrente era um barulho de suspensão, que até eu tinha visto alguns vídeos desse carro na época, e um deles era um rapaz lá que tem um canal no YouTube, que ele estava com um carro com 18 mil quilômetros, e ele falou que ele estava há 2 revisões já reclamando disso na concessionária. Uhum. E aí você me disse, isso é recorrente na verdade em diversos Land Rovers, né? Esse caso aqui, nesse carro, ele tem também um boletim técnico. O que acontece? A bucha da bandeja dianteira inferior, ela tem uma bucha grande hidráulica. Uhum. Então, pensa assim, ela é borracha e no meio da borracha tem um fluido ali, tem um óleo ali. Foi identificado, parece que ela foi superestimada para o que o carro precisa. E ela gera um ruído e identificou-se que o ruído vinha dessa bucha. Então, para não fazer a substituição de todas essas buchas, e acabaram até fazendo alguns testes desses, pelo que a gente tem conhecimento, só que trocava pelo mesmo sistema de bucha que voltava a fazer o barulho. Então, tem um boletim técnico que instrui a fazer a sangria dessa bucha. O que é isso? A gente pode até... vou até mostrar aí umas imagens, dá pra gente ilustrar de como é que faz isso. Então, eles pegam a bucha, faz um furo nela, põe uma seringa e extrai todo esse fluido. Tipo uma endoscopia, vai fazer endoscopia. Exatamente. Eu tô imaginando tipo um negócio de enxerto, sabe? Eu tô você falando, eu imaginando. Mas é exatamente a mesma coisa, só que extraindo o óleo. Então tira o óleo, fica só a borracha da bucha, resolve o problema do barulho, só que a médio e longo prazo você tirou um pouco da resistência da bucha também, né? Então é bem provável que a gente vai ter casos aí de buchas muito moles com pouco tempo. Às vezes ela não estoura, mas ela fica com ela fica muito mole, muito mais rápido. Vai ficar flácida e vai começar a fazer outro tipo de barulho, aí vai ter problema de alinhamento do carro. E aí, uma solução que a gente tem já na Firstline há muitos anos já, é aquelas buchas que a gente já falou em diversos outros vídeos, né? Que a gente tira e manda fazer um embuchamento já nas Discovery, que já tinham esse sistema já hidráulico, não que eles davam um problema, mas sempre que estouram uma bucha dessa, a gente já põe uma só de borracha que não tem. E faz a bucha normal ou faz de poliuretano? Não é poliuretano, é um composto um pouco mais rígido, tanto é que a gente consegue dar uma garantia de 6 meses, contra 3 meses de uma bucha original ou qualquer outra importada, para você ter uma ideia, né? E no nosso caso, a gente já faz a bandeja completa. Então, se a bandeja tem 2 buchas e um pivô, já troca as 2 buchas e o pivô. Porque a gente entende que se estourou uma bucha, a pancada que ela tomou, a outra também tomou. Né? Então, é uma questão ali de tempo, né? E outra, o custo-benefício, a mão de obra que você vai gastar para fazer fazer 3 sentido. É a mesma. Né? Então já você vai ter que fazer o alinhamento, porque você mexeu na bandeja, você perde o alinhamento. Só que nem você trocar um amortecedor do carro, não faz sentido nenhum. Exatamente. Agora, esse facelift aconteceu em 19-20 ou um pouco antes? Esse aqui, 19-20. 19-20, ou seja, de 19 para cá é que ela tá com essa identidade, com essa combinação de motor já um pouco melhorada, solução da turbina e tal. Olha, é um carro que eu não lembrava do carro, tinha uma lembrança ruim daquela primeira versão. Sabe o que é, André? Exatamente antes do facelift. Eu também tinha exatamente essa ideia que você falou. Olhando aqui, o painel tá mais moderno, sabe? Você percebe que tem... mais agradável, né, o carro. Toque, assim, não chega a ser do nível velar, mas você vê que, tipo, que bonitinho, tá um pouco diferente. Nossa, eu não lembrava que era assim. Aqui a gente andou na anterior. Aqui eu gosto da versão antes do facelift,
ela tem uma versão ali meio esquecidinha, que agora a galera vai lembrar, que é capaz de valorizar mais o carro, que ele tá com uma faixa de preço ainda interessante. Isso é bom pra dar guinada. Ela é a motor diesel 2.2, que é aquele motor da Freelander diesel, né? Que é um motor muito bem acertado, muito bom aquele motor, né? Muito econômico. O que tem nesse motor, que talvez não agrade todo mundo, é o ruidinho do diesel que tinha nas Freelander. Ele veio para esse legal, carro. eu gosto. Mas quem não se incomoda também não é aquele absurdo de Toyota Bandeirantes, de Defender, né? Sim. Não é aquele ruído do diesel, ele é bem mais suave. Mas é um carro que eu achei muito bem acertado. A gente tem pego alguns casos desse carro lá, e ele é bem legal, bem interessante, num custo-benefício bem legal. Eu tava tentando pegar umas ruas piores, mas a absorção do carro é muito boa para irregularidade, viu? Você não sente, né? Não, e ele não fica tão janjão assim, né? Ele não fica oscilando tanto no topo do carro, que é uma coisa que incomoda bastante nos SUVs, quando ele fica tendo essa oscilação. Mas aqui não, ele parece que tem bastante equilíbrio. A única coisa sensação que dá, por mais que ele não é uma suspensão a ar, mas ele dá uma sensação de ser. O conforto que ele está entregando é como se fosse uma Discovery com suspensão a ar, uma Discovery 4. Cara, posso falar? Você vê como muitas vezes a gente tem que experimentar ou reexperimentar o carro, porque às vezes a gente teve uma má experiência ou aquela versão, carro, né? Às vezes até o próprio carro, né? Que ele especificamente... Mas quando a gente fala o termo facelift, a gente pensa muito no visual, né? Gente, as montadoras aprendem, tá? Exatamente com os proprietários as reclamações. Tá dando muito... O que o pessoal tá falando? Não, acho que isso aqui não é tão bom, é ruim. Beleza, vamos melhorar. A ideia do facelift não é só visual. Exato. Porque a gente pensa muito, mas é mecânico também. Então, diversas melhorias. Estão no caminho certo, é isso aí. Olha, o fato é que o carro me surpreendeu. Acho que ele tem um espaço muito bom para quem está vendo esses carros nessa faixa aí de preço e de tamanho, né, de proposta, assim. Ele, Tiguan, né, Bronco. Tem muita gente comparando. Compass. Tem muita gente comparando esses carros aqui já com a Jeep, né, que é os Renegade, o Compass. Acho que o Compass é um briga meio que direto até, né? Olha, eu não gosto do Compass, mas esse carro aqui... Não, eu acho um carro meio... Eu vou falar uma opinião que eu ouvi de um cliente dentro da oficina. Ele estava com a Freelander 2 diesel, desse motor 2.2, 2012. Ele foi na concessionária, avaliaram bem o carro dele, ele fez toda a negociação. No dia de pegar o carro, né, que ele foi para fechar a papelada, tudo, ele não tinha entrado no carro, ele comprou sem entrar no carro. E foi o Compass. A hora que ele entrou no carro, ele falou, deixa eu só olhar dentro do carro, né, que eu estou comprando e tal. Ele desistiu da compra. Ele falou, não, eu vou segurar, pediu desculpa, ele falou para mim lá na oficina, eu pedi desculpa pro vendedor, peguei meu carro que estava precisando de 4 pneus, coloquei 4 pneus e vou segurar um pouco mais, vou pôr um pouco mais de dinheiro, mas não dá o que a Freelander me entrega de luxo, de conforto, mesmo 2012, esse carro não consegue me entregar. A Freelander 2 diesel é muito boa, tem muito tempo. Ela é bem boa, né, cara? E é engraçado, coincidentemente os motores, esses 2.2 diesel são muito bons, porque a Mercedes também tem um motor 2.2 na GLK 220 e tal. São motores com uma recorrência muito boa, assim, de retorno dos clientes, né? Agora, o Compass, pode até ser que seja esse mesmo preconceito que eu tive desse carro. O Compass que eu andei era um 2.4, né? Aquele motor 2.4, gasolina flex. Ah, não, mas é isso aí não, a gasolina não dá. Que era um carro, puta, eu achava ele... berrava pra caramba, bebia pro inferno, não andava. Então a minha impressão dele era um carro meio ruim. O que eu ouço das pessoas de preconceito do Compass, na verdade, são os proprietários de Compass. Ah, tá. É o tipo comportamento do cara ser grossão, jogar pra cima, entendeu? Homem ou mulher, independente disso. É o primeiro SUV do cara, né? Eu tenho um problema com o proprietário de Compass, não é nem o carro em si, sabe? Tipo. Não é necessariamente o carro. Tem uma primeira coisa aqui, uma primeira observação meio ingrata do carro, é que é essa luz do Defender 1, né? Gente... Desculpe, você tá Kombi do Fusca meu também. Meu Deus do céu! Isso aqui, o que custava colocar um acionadorzinho metálico? Mas, ó, André, aqui? Ó, vê se você consegue olhar aqui pra trás, ó. Olha isso aqui, ó. Puta, é mesmo. Ó, aqui já é atualizaram atrás. Então, é igual aqui, ó. Por que não colocaram? Eu falei tanto do touch, aí me colocaram esse touch aqui, ó. Essa Kombi aí, né? Kombi Fusca. Pô, isso aqui não faz sentido. Enfim, tela, né? Tem o sisteminha de tela aqui, ó. Não posso fechar por causa da câmera.
mas é uma tela, não é aquela só, não fica só a película, né? Ela tem uma placa mesmo assim, tom dama isolada. Tem várias opções aqui no menu, porque tem um menu aqui do áudio, né? E tem um menu aqui diverso. E aí ele tem inclusive uma animação aqui para seta, que eu acho que ele deve fazer aquela corridinha. E você pode ligar e desligar, estava desacionado, acho que fica bacana. As Land Rover tem várias funções hoje que você seleciona se você quer habilitar ou não, né? Da trava de porta, do farol que acende quando você sai do carro. Tem essa função agora aqui também. Enfim, diversas funções que você consegue habilitar para funcionar ou não. Boa tarde, senhores. Boa tarde. O cara interrompeu minha visualização aqui para retenção do freio. Retenção por demanda. Olha lá, aqui, ele já vai no aclive ou aquele que você segura no freio. Enfim, mas um carro bastante interessante para você que está procurando investir os seus 300 mil reais aí. Um carro bem legal. Eu sempre costumo dizer assim, vai olhar o carro, vai andar no carro. Porque às vezes, tá falando de Defender, é um bom exemplo. Tem muita gente que acha as Defender linda, maravilhosa. A hora que senta no carro, fala, não quer nem ligar o carro, porque já vi que a posição é totalmente diferente, para ele não combina, não dá, o cara não consegue dirigir torto daquele jeito. Isso é antiga, né? Antiga, que a gente ouviu falar que o próximo carro é certeza, então, que é Defender. Por favor. 90, 98. Na lama. Só se for naquela condição. Ele chegou pra mim no início do episódio, se você conseguir arranjar uma Defender e que o dono empreste pra fazer uma trilha mesmo, ou um off-road, vai. Ele falou que topa. Se ferrou, né? Sim. Sim, é ótimo. Um beijo, um abraço para todos vocês, que vocês se divirtam muito mais com essa nova fase, vídeos mais elucidativos, né? Nessa nova fase do APC, tá bom? Obrigado. Um beijo para vocês. First Line, Pirovani, pela oportunidade. Valeu, pessoal. E não esqueçam de fazer esses comentários, interajam, para a gente entender o que vocês querem saber e quais os próximos carros que vocês querem. Vocês querem essa noventinha mesmo? Ou vocês querem uma Range Rover? Tá bom? Aí tá lá no perfil da First Line e fala assim, nós queremos Defender 98. Isso. Boa! 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 Ajuda!